Fala, fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Coringão e essa repercussão dessa classificação para a final da Copa do Brasil, já nesta quarta-feira contra a equipe do Vasco. Estou trazendo um corte aí com a imprensa repercutindo essa grande classificação. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Agora, como eu já fui da área de vocês aí, comentarista, eu queria submeter minha análise a vocês, tática do duelo de Itaquera. Vamos pro jogo de Itaquera agora? Vamos. Passar a borracha? Lá eu acho que houve um duelo tático muito claro, assim, na soma dos dois jogos. Muito claro. Aliás, bem bonito dos dois treinadores. No Mineirão, eu acho que o Dorival surpreendeu demais o Cruzeiro e partiu de uma carência. Ao não ter o Garro não está conseguindo jogar 90 minutos, ele fez o meio campo com ali 4 jogadores que marcaram e jogaram e tirou os espaços do Cruzeiro. Um time que precisa de espaço para jogar, o Cruzeiro não achou espaço com aquelas 2 linhas de 4 que ele arrumou, deu liberdade total para o Memphis e assim, engoliu o Cruzeiro no Mineirão, né? Assim, acho que ele taticamente dominou o Cruzeiro no Mineirão. Eu acho que no jogo da volta o Leonardo Jardim deu uma grande resposta. Achei bonito ver esse duelo dos técnicos, né? Então, assim, antes dos melhores momentos, eu vi assim o primeiro tempo, principalmente. Já pode rodar os melhores momentos. O Leonardo Jardim era a mesma formação do Corinthians. E aí o que ele fez? Ele abriu o Cruzeiro para as laterais. Como o Corinthians fechou completamente a porta do meio campo, o tempo todo o Cruzeiro começava as suas jogadas abrindo para a lateral, abrindo mais o campo. Aí o Corinthians, que estava muito fechado no meio, ia para a lateral, abria, exatamente como esse lance. Abria um espaço no meio e o Corinthians não conseguia marcar a chegada dos jogadores do Cruzeiro nesse espaço. Achei isso pensado e achei que isso deu um nó no Corinthians na primeira etapa, no qual ele foi dominado pelo Cruzeiro em Itaquera. Não fosse o Hugo no primeiro tempo, o Cruzeiro já poderia ter feito 1-0. E no começo do segundo tempo, isso se mantém inalterado, só que quando o Dorival coloca o Garro, aí é a vez do Corinthians mudar o jogo, né? O Corinthians passa a ficar com a bola e etc. Mas eu acho que foi um duelo tático. Garro e Ranieri, né? Mas acho que principalmente o Garro, né? Foi um duelo tático, assim, em que jogar pelas beiradas, diferentemente do que fez no Mineirão, foi a grande sacada. E esse lance a gente vai debater depois, porque eu acho que ficou baratíssimo pro André Ramalho isso daí. O Rizek, eu achei que esse duelo tático foi muito interessante nesse jogo, nesse lance aí de jogada muito ajustada, né? No gol do Cruzeiro, inclusive. Mas, assim, achei que o Corinthians sempre teve essa dificuldade de marcar os lados do campo nesse esquema com 4 meio-campistas. É uma dificuldade que o Corinthians adotou ao longo da temporada. O primeiro jogo, eu achei o Cruzeiro irreconhecível, em ímpeto mesmo, em disposição em campo, em lucidez do que fazer em campo. Eu acho que não tinha espaço, sabia? Assim, eu achei o Cruzeiro emocionalmente instável jogando em casa. E ontem, no primeiro tempo, teve algo, além de fazer essa estratégia de jogar pelos lados e fazer com que o Corinthians se abrisse no meio campo, teve um erro de postura que eu achei do Corinthians no primeiro tempo. Era um Corinthians que ficava no meio do caminho na marcação. Não fazia pressão alta e não baixava exatamente suas linhas. Aí ficava no meio do caminho. Tanto que a primeira fase de construção com o Lucas Silva pelo Cruzeiro era de muita liberdade. Ele conseguia parar, pensar, ninguém apertava ele, ninguém pressionava ele na primeira etapa. E o Cruzeiro conseguia fazer essa bola já com facilidade dentro da área do Corinthians. No intervalo, o Dorival ajustou isso. Tanto que o Corinthians voltou marcando em cima, com muito mais ímpeto, e aí a chegada do Garro também. Mas só melhora mesmo no gol. No gol, né? Porque assim, o jogo muda. Foi muita bola na trave. Então, mas é depois do gol, né? É tudo depois do gol. Depois do gol do Corinthians, depois do gol do Corinthians, muda. O Cruzeiro alopra. O Cruzeiro alopra e o Corinthians alopra no bom sentido. Não né? E o Cruzeiro não morre. Itaquera vira um hospício. Então, assim, eu acho, com todo respeito ao Cássio, assim, eu acho que o Cássio acabou colocando o Corinthians no jogo, porque ele foi mal demais, né? No gol corintiano. É que no gol ali, até reparando, o Gustavo Henrique dá uma enganada, né? A gente vai rodar de novo a imagem. Ele parece que vai acertar a bola e o Cássio fica no meio do caminho. E, enfim. Só deu o Corinthians depois do fato Sim. é que Só assim, deu aí o Cruzeiro desmoronou. Eu não consigo ver a melhora do Corinthians só pela alteração tática. Eu acho que é a combinação mesmo. Sim. É a alteração tática Voltou um pouquinho melhor. Voltou um pouquinho melhor, mas o segundo gol sai depois. Aí é o Garro, né? O Garro joga, o Garro o Cruzeiro faz... estava no jogo ainda. É que são coisas assim, eu acho que são... O Cruzeiro sai do jogo são quando toma fatores o gol. compostos, não é uma coisa só, concordo. né? E o Então, Garro, assim, individualmente, ele desequilibrou. Claro. Desequilibrou.
né? E realmente, Uma aí junção de depois fatores. do gol você já está com o time certo, entre aspas, né? E a marcação do Cruzeiro, que tinha sido tão boa no primeiro tempo, de abafar, de não deixar sair, ela já não conseguia mais ser eficiente também, um pouco por causa do cansaço, né? Então são... Matheus Henrique, que foi preponderante. Grande partida, grande partida do Mateuzinho. No segundo tempo ele vai se desgastando, exato. ele não consegue ter a mesma O Matheus dinâmica. Pereira no primeiro tempo. Nossa, Ele O foi... primeiro Dois tempo do Matheus, Matheus Pereira é esculacho. Ele inclusive, quer dizer, agora o Cruzeiro vai trocar de técnica, coisa e tal, mas ele mostrou o quanto ele pode ser útil para esse Cruzeiro pela dinâmica de jogo que ele deu no meio de campo. Até porque, por causa do fato de ter ficado muito tempo inativo, que ele vai perdendo essa dinâmica, né? Eu estava preparado para um comentário bem clichê antes do jogo. Já estava com o texto pronto assim na cabeça. Antes do jogo. É que os fatos, infelizmente, não derrubaram a minha Se tese. contrariaram. Infelizmente, né? Seria tão bom se a tese sobrevivesse aos fatos, mas os fatos são sempre mais importantes. Mas era o seguinte: o Cruzeiro achou um time com o Leonardo Jardim, que começou contra o São Paulo no Morumbi, justamente quando o Leonardo Jardim tira talentos do time, né, como o Gabigol e o Dudu, muda a maneira de jogar e com os jogadores mais badalados no banco, o time anda e faz a campanha que fez. E eu estava preparado para dizer, olha que ironia, o mesmo pode estar acontecendo com o Dorival. Ele perde o Garro e acha uma formação. Só que esse comentário, ele não resistiu aos fatos, porque o Garro entra no segundo tempo e deixa muito claro que ele é o melhor jogador do Corinthians. O Garro joga muita bola. O Memphis pode ser a grande estrela, o Hugo fez defesas milagrosas, mas assim, o cara que faz a diferença com constância, de ritmo de jogo, de decidir quando ataca, quando defende, é esse argentino camisa 8, assim. E a maneira como ele bate em bola parada, né? Ele coloca essa bola... Ele é o jogador mais importante do time. E o Dorival estava falando a verdade, tenho certeza disso, quando disse que o Garro só não jogou no Mineirão porque não tinha condições, e que quando ele tem condições, ele vai jogar, porque ele faz toda a diferença. Ele faz a no time. diferença, ele faz completamente Pode tirar a diferença. pode tirar o Yuri Alberto do time, mas não pode tirar o Garro. Né? Não dá para tirar o Garro. Ele é um baita jogador. É muita qualidade. Ele tem uma capacidade de participar do lance, mesmo sem espaço. Mesmo marcado, ele é um jogador que faz a diferença. Assim. E você falou, Rizé, que para a gente projetar, né, o jogo da Neoquímica na quarta-feira, como é que vai ser contra o Vasco, né? E aí eu acho que vale lembrar que, de uma certa forma, é quase que o inverso do que aconteceu com o Corinthians. O que a gente ouvia no primeiro jogo do Corinthians contra o Cruzeiro Cruzeiro tem que voltar de Belo Horizonte vivo. Eu falava com corintianos que me diziam assim, não, se a gente perder de 1-0 tá bom, porque dá para recuperar na Neoquímica. Era essa a conversa. E o que a gente viu foi o contrário, né? O Corinthians foi muito forte, né, em Belo Horizonte e consegue, e aí ganha nos pênaltis na Neoquímica. Agora, eu acho que o medo que o corintiano tinha, quem tem que ter é o vascaíno. O Vasco tem que sobreviver para o Maracanã, porque a Neoquímica, porque a gente já comentou sobre a torcida, a gente faz jogo em estádio em todos os lugares, eu não tenho nenhum pudor de dizer isso, a torcida do Corinthians é absolutamente única, não tem nenhuma igual. E o Vasco não é um grande visitante, né? Então, pelo assim, contrário, se né? tem uma torcida que carrega mesmo, né? É a única torcida que eu vejo no Brasil que vibra o gol do adversário como se fosse o seu gol. A torcida do Corinthians faz isso. Né? Quando sai o gol do Cruzeiro, né, a torcida Canta mais alto. canta mais Eu alto. acho que E esse- aí o jogador sente. Gente, o que esses caras estão fazendo? Agora, a gente viu um resumo do Garro, né? Você é o cara mais exigente aqui da casa com notas, né? De 0 a 10 a atuação do Garro ontem. Ontem é Itaquera. 9. 9? Você vê, eu sou exigente, talvez você quisesse mais. Tá? Não, a gente mostrou o resumo do Garro, assim, cara, Eu acho que a maior parte do tempo o que o Matheus Henrique fez no primeiro tempo pelo lado do Cruzeiro, ele fez no segundo tempo pelo lado do Corinthians. No primeiro tempo o Corinthians não tinha quem pausasse o seu jogo, quem acelerasse o seu jogo, quem desse o sentido de organização. Estava meio... era essa a escalação inicial do Corinthians. O Dorival repetiu
Insisto, o Garro não tinha condição de jogar 90 minutos. Acho que continua sem ter, né? Não creio que ele... Não sei se... Acho que não vai mudar muito para quarta-feira. Então, o que o Dorival fez? Mas eu acho que quarta-feira ele começa jogando, mas estou especulando, tá? Talvez seja o contrário. Eu acho que é o contrário, ele joga até quando der quarta-feira. Para tentar resolver o jogo, né? O que ele fez? Ele repetiu o esquema que na quarta-feira tinha anulado o Cruzeiro no Mineirão, né? Só que o Cruzeiro aqui, na minha opinião, veio com um remédio diferente, abrindo o jogo pelas laterais, diferentemente do que havia feito no Mineirão. Então esse foi o time. Funcionou lindamente no Mineirão, não funcionou em casa ontem. E aí no intervalo, ele tira o Carrilho, me surpreendi até dele tirar o Carrilho. Falei, pô, Dorival, o Carrilho... Tava bem, né? Tava bem no jogo. Tava bem. O Carrilho e o Martini. Eu achei. Eu não achei ele bem, não. Não, eu achei ele muito bem no jogo da ida. Eu achei ele melhor, o Carrilho melhor do que o Martínez, por exemplo. Mas o Dorival, que conhece muito mais do time do que a gente, optou por tirar o Martínez e colocar o Ranieri, e por tirar o Carrilho e colocar o Garro. E lá, no fim, tirou o Maicon, que é batedor de pênalti, para colocar outro batedor, que é o Vitinho, que mas converteu. O Vitinho acho que também tinha... Ele queria que resolvesse. Que o Vitinho, Você acha que... Porque o Vitinho, Eu vamos fiquei lembrar nessa do jogo dúvida. contra o Botafogo. Não, lembra sim, do jogo? mas eu fiquei nessa dúvida. O que o Dorival está querendo? Será que ele quer ganhar o jogo? Eu acho que ele queria ganhar. É que era 40 do segundo tempo, Mas né? o Corinthians estava 10 minutos. Quer dizer, não, empatar o jogo, né? Quando o Liquidar a Cruzeiro no fatura. Mineirão, quase que o Vitinho faz um gol. Já estava 1-0, ele... Eu acho que ele está entrando Ele até entrou tarde no no jogo. Isso também. Eu pensei, se ele quisesse ganhar o jogo, teria colocado antes. Ou será que ele quer colocar o... Enfim, você acha que ele tentou... Eu acho. Enfim. O jogo teve só 4 minutos de acréscimo, então na prática 3. Então na Podia ter prática Você não sabia, né? Quantos ele tempos de acréscimo ia dar. ele tinha 7 minutos para ganhar o jogo. Deu 7 minutos, mas talvez ele achasse, eu vou ter uns 10 minutos, vai dar 5 de acréscimo. Ele um conta pouco com essa mais. capacidade de drible do Vitinho, de partir para cima e muitas vezes finalizar o cruzado. Porque o Tem momento entrado era do muito Corinthians, bem. o Cruzeiro estava acuado, o momento era do Corinthians, né? Eu queria mostrar desde o começo o gol. Eu tô falando do Cássio, assim, o Cássio fez uma grande temporada. E pegou um pênalti na disputa, né? Eu só acho que nesse lance ele foi muito infeliz. Ele é infeliz desde o começo da jogada. Ele repõe mal a bola, né? Você vê, o Garro vai bater a falta, o Cássio vai repor mal a bola. O ataque O corintiano. André Ramalho. E aí vem o gol. Na verdade, Esse é o desfecho. na verdade foi aí o desfecho O da jogada. movimento do Cássio no cruzamento, ele Ó, não é... O Cássio, Ó, ele tinha que ter jogado a bola para longe da área, né? Para longe. Ele não consegue E ele espalma alcançar. a bola. Na prática, Pra ele dentro cria da a área. jogada. Ele espalma pra dentro da área. Ele espalma para dentro da área. O certo é ele ter jogado pro lado ali. Né? Ou sai pra agarrar com as né? duas mãos, se ele conseguisse, ou Isso. sai pra socar longe, né? Ela, na realidade, não pegou bem na mão dele, né? Mas não, falhou. Ela escapou. O Falhou, movimento foi acontece. errado. Falhou. E depois desse lance, tem Falhou. vários momentos do Cássio que não são bons também. ele saiu com a Depois desse- intenção de ser mais desse gol. afirmativo É. e não conseguiu ser. Ela Se você pegou- fizer uma comparação, o Fábio ontem tem umas 2 ou 3 bolas cruzadas sobre a área, que ele sai de uma maneira muito afirmativa, a bola ele soca e a bola vai para fora da área. Aqui a intenção do Cássio provavelmente era, ao socá-la, fazer com que ela saísse da área e aí você tem um breve momento para se reorganizar. Mas isso não aconteceu, ela acabou virando um passe, uma assistência para quem estava de frente ali, que tem o Yuri Alberto e o... Mas ele se precipitou um pouquinho também, né, PC? Tudo bem que a bola tá vindo na pequena área ali. Mas o goleiro ele tem que sair com muita convicção. Então, e um goleiro da estatura dele, tanto física quanto biográfica, ele tem que sair para resolver esse lance. E temos que poder falar isso naturalmente. Falhou. Sim, até o Pelé falhava, gente. Mas né? então, assim, eu falhou. só acho que não é uma falha de decisão. Acho que a decisão dele era essa, estava certo, ele tinha que tirar a bola. Mas pro meio da área, Serginho, não pro lado? Pegou mal. tudo mal bem. e escapou. Falha, é uma falha técnica. O que não... acontece é que, a partir desse gol, o Cruzeiro descarrilha no jogo. Sim. O Cruzeiro fica... Porque o Cruzeiro Sem estava trocadilhos. confortável. O Carrilho tinha saído já. O Cruzeiro estava confortável no jogo, seguro, toda a pressão para cima do Corinthians. E aí o Cruzeiro é uma equipe que funciona muito bem nesse tipo de Então eu vou seguir na contragolpe. analogia da torcida. Esse gol coloca Itaquera na partida de novo. Isso. O estádio incendeia.
Claro. E aí o Corinthians vai junto com o estádio. E o Cruzeiro sente E o Cruzeiro sente, não sabe Sente. o que fazer no jogo. Aí você já tem um Matheus Henrique que já não está com o mesmo E como disse o punch. Serginho, aí o Corinthians estava com o time certo para pressão, com o Garro, jogando a barbaridade que ele jogou ontem. Tempestade perfeita. Tempestade perfeita. E assim, eu já tinha acontecido no jogo anterior, até no primeiro tempo deu certo, né? Porque sai o Sinisterra por lesão, entra o Arroio que faz o gol e entra bem no jogo. Mas no jogo anterior, ele também mexeu no meio de campo com a entrada do Eduardo e não conseguiu dar resposta, ter um jogo um pouco mais qualificado na troca de passes, ao mesmo tempo mais... E os dois laterais do Cruzeiro, se você fizer um comparativo de ambos no Campeonato Brasileiro e nas duas partidas contra o Corinthians, há um decréscimo. Agora, foi um o jogaço, Kaique né? nem tanto, né? O Kaique ontem eu achei razoável, mas assim, Kaique eu o acho Williams... Mas, ó, o William foi caiu um jogaço, né? Os dois Sim, times estão de jogaço, parabéns. Né? Assim, jogaço, foi um jogo, jogaço. um dos melhores do Com ano. reviravoltas, Assim, né? muito bom. Foi um jogaço, muito bem disputado. Os dois jogaram muito bem ontem. E tem mais um personagem que a gente não falou, arbitragem. Muito bom o juiz, viu? O juiz, você estava, podia ter expulsado ali. Sério, foi um juiz que estava querendo, o Rodrigo... Querendo o jogo. Pereira de Lima. Rodrigo Pereira de Lima, muito bom. Não, eu Ontem acho que a ele reclamação não do André deixou Ramalho era os jogadores lance de VAR. caírem naquela... O lance do André Ramalho, para mim, é o típico lance de VAR. Hoje em dia, no futebol de Tem que hoje... chamar, deixa aí. Você acha que não? Vamos jogar. Roda aí. Sério, Eu vamos acho que é um jogar. lance que no futebol de hoje... No futebol Eu de quero, hoje... eu quero menos intervenção, eu não quero mais. Mas, Serginho, sério. como assim você quer menos? Tem que intervir o que Menos, for correto. deixa os caras jogarem, mas Se for uma falta clara, tem que intervir. Né? Mas deixa eu ver de Roda o lance, novo. gente. Eu acho que o André Ramalho correu um sério risco. O juiz, ele não tem a temperatura do jogo, bola em andamento, ele deu vantagem. Deixa o jogo correr lá, ó. Coisa sim, linda. ele Ele deixou. deu a vantagem. Ele deixou. Que eu acho que é correto dar mesmo. Ele né, em deixou. contra-ataque. Ele fez o que se espera de um juiz. Ele deixou. Agora, eu acho que no futebol de hoje, com o VAR, esse é um lance passível de revisão. Então, não é um lance de claro vermelho, né? Ô, louco. Nossa, é. Eu acho que é. No futebol brasileiro é. Eu Não, não acho. qualquer- eu acho que é. Então, esse é o problema. eu não gosto gente, de futebol brasileiro, Aí você do desculpa, estilo eu de acho que arbitragem. em qualquer futebol, isso aí é passível Não, de é revisão. agressão. Você sabe por que não é lance vai de no VAR? rolagem. E ele olha pro rosto, ele sabe onde vai tá o no rosto. rosto. A do arbitragem jogador. está do lado, deixou o jogo correr, deixa a vida andar. Eu achei assim, ó, Deixa eu ele ver. vê onde tá o rosto só- do Caio Jorge. Mas você não deixa a vida dar, não. Você acha que se a gente tá no VAR e acha que esse é um lance de expulsão, você tem que chamar. Esse critério não existe, deixa. Não. O VAR só tem que chamar quando é. Isso é um erro claro? Eu Eles não acho que é um lance, pra É minha que opinião, é um Eu lance claro de achei expulsão, uma na minha agressão. opinião. Pra mim, Também agressão achei. é expulsão. Eu acho que é uma falta e o braço Eu não achei escapou sem pra eu não cima e acho vai que embora. escapou porque ele olha onde é que tá o rosto do. Ele tá olhando pro Caio eu Jorge. achei ele Não faz dá assim. tempo, nem. Eu achei também. O cara Acho que ele tá foi ali, achei Me bem- pareceu premeditado. muito imprudente. Me pareceu premeditado. Muito imprudente. Agora, independentemente disso, isso não tem influência no placar final do jogo, no andamento, porque eu não consigo condicionar. Se por acaso tivesse acontecido esse jogo... Se a gente entrar no C. Exatamente. Não, é só uma constatação que vivemos a era do VAR. Na era do VAR, esse lance passou batido. O Rodrigo Pereira de Lima, que é um... Em outros jogos não vai passar. O Rodrigo Outros Pereira jogos de Lima, que é um árbitro que surgiu, ele, por causa de intervenção do VAR, ele se viu no meio de uma armadilha, que é um jogo Mirassol e Fluminense, que o Fluminense faz um gol, e aí a voz nervosa do VAR intervém para dizer, olha, lá atrás, ele foi testemunha da jogada 1860 e mandou aconteceu um seguir negócio a jogada, e ele aí vai, olha... Você no VAR teria chamado para revisão esse lance? Esse lance eu teria chamado. Eu também teria. Você teria? Teria. Fiquei Também foi uma sozinho, como agressão. sempre. É uma solidão nesse canal aqui. Eu tô sempre sozinho. Mas eu acho que a Ninguém me arbitragem ajuda. dele foi muito boa. Não, Foi gente, eu muito também boa. acho que a Só arbitragem é o boa. VAR Futebol poderia ter não é vencido. um jogo perfeito. Impossível ter um jogo Eu só- 100% perfeito sem erros. Não é impossível. Ele tem um conceito de arbitragem que se aproxima do conceito do Rafael Cláudio. O conceito de arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, do Anderson Darouco, ele é nocivo ao jogo porque ele só nega o jogo. Por isso que eu acho que esse lance tem mais a ver com o VAR do que com o árbitro de campo. O VAR poderia, aliás, o VAR deveria, na minha opinião, ter chamado. Não chamou, bola para frente. Bola para frente. Vamos... Aliás, o Cruzeiro tem alguns lances na temporada assim, que o VAR não chamou. Gustavo Gomes, contra o Palmeiras, o VAR não chamou. É verdade. Bola para lance frente.
E vou trazer aqui agora mais informações sobre o goleiro Hugo do Corinthians, né? Se destacando muito aí nessas cobranças de pênaltis e colocou o timão agora na final da Copa do Brasil. Abre aspas, Hugo Souza chegou a 10 pênaltis defendidos pelo Corinthians no triunfo da semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. E em meio a um auge que tem levado para ser convocado à seleção brasileira, começou a despertar interesse de clubes estrangeiros. O executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado, admitiu a possibilidade de que em uma situação financeira difícil do clube seja necessário vender jogadores. O Milan da Itália é uma das equipes que estaria analisando a contratação do goleiro, segundo a Sky Sports. Abre aspas, Fabinho Soldado é um jogador que teve uma base espetacular no Flamengo e oscilou muito na época do profissional, mas nem isso tirou o talento dele. Você tem que ter muita convicção, acreditar no profissional. Na época da contratação fomos criticados. A gente aceita, mas acreditava que o Hugo poderia se tornar esse jogador. Claro que é mérito dele. Ele se dedicou, está com outra cabeça, outro foco e chegou à seleção. É um jogador que desperta interesse de outros grandes clubes da Europa. Quarto maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, Hugo se tornou o herói de uma partida decisiva na semifinal que começou com o Timão sofrendo 2 gols pela primeira vez na Copa do Brasil, depois de 7 jogos sem ser vazado. Com o 2-1 no tempo normal na Neoquímica Arena no domingo, o duelo precisou ser decidido nos pênaltis. De 6 cobranças, o goleiro corintiano pegou 2. Como disse ao elenco que faria, abre aspas para Hugo Souza, eu tive uma conversa com Lucas Silvestre, o nosso auxiliar, ele fala, você é um cara que no momento que a gente precisa, você aparece. Se for para pênalti, chama a responsabilidade que isso vai dar confiança para o grupo. Eu cheguei na roda quando acabou o jogo e falei, rapaziada, vai lá e faz o pênalti que eu vou pegar 2. Costumo dizer que isso não é soberba, pode ser autoconfiança. Eu profetizei sobre a minha própria vida ali. Classificado para a 8ª final de Copa do Brasil na sua história, o Corinthians buscará o tetracampeonato em final a ser disputada em 2 partidas, a primeira já nesta quarta-feira na Neoquímica Arena e no próximo domingo lá no Maracanã contra a equipe do Vasco. E aí, fiel, Hugo fica ou não fica? Qual a opinião de vocês? Acho que tá claro, né? Todos querem que ele fique. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.